relacionado a um compromisso. Quem tem compromisso, aceita correção. Quem tem compromisso com Deus, também aceita passar, quando vem a prova, né? Passar na prova, como diz um cantor aí, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não posso cantar, porque se eu cantar, eles cortam o YouTube. Aqui é cheio de tereco-teco. Daqui a pouco, o inimigo, você tem que falar que é inimigo e assim por diante. Então, louvado seja Deus. O texto base aqui para nós, hoje, da mensagem de hoje, se encontra no livro de Êxodo. Se você quiser ver depois, você lê o capítulo inteiro, tá bom? Êxodo capítulo 19. Mas eu peguei um versículo chave aqui, para nós ter uma base, que é o versículo 8. Então, Êxodo 19, versículo 8. Fala assim a palavra de Deus aqui. Então todo o povo respondeu a uma só voz e ele disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo que estava ali. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, você ouvinte do YouTube, do Facebook, né, já demos o cumprimento para vocês. Hoje o Espírito Santo aqui nos chama eu, você, chama todos nós a refletir sobre uma pergunta poderosa. Uma pergunta poderosa. Pastor, uma pergunta poderosa? Você está passando por provação ou você está enfrentando a correção de Deus? O que você acha? Todos nós temos luta, né? Temos batalha, temos problemas, dificuldades. Mas e aí? O que você acha? Você está enfrentando esse problema? É por causa de uma correção de Deus que vem vindo? Ou é uma provação que você está enfrentando na sua vida? Bom, aqui ambas as situações, né, que a gente está vendo, elas são duras, são difíceis e muitas das vezes é até mesmo dolorosa. Mas tem uma diferença crucial entre as duas, entre a provação e também a correção. Né? Então, tem uma diferença aqui crucial entre as duas. E a resposta pode estar, sabe aonde? Na nossa fidelidade, ou também pode ser a resposta na tua infidelidade. Né? Qual infidelidade com o quê? Com o compromisso que você fez com o Senhor. Ou nós, né? Que também me incluo nisso daqui. Então, assim, está dizendo assim como Israel aqui, né? No versículo 8, assim como o povo aqui de Israel, muitos de nós, muitos de nós, eu acho que quase que todos, né? Já dissemos um dia, assim, essa palavra, né? Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos, né? Acho que você também já falou, né? Tudo que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer, né? Tudo que está na Bíblia, que pede para fazer que é certo, eu vou fazer, né? Porque quando a gente fala da Bíblia, que a Bíblia pede, ele está falando que o Senhor, né, tem falado, né? Mas será que nós estamos mesmo vivendo esse compromisso que nós falamos com Deus? Ou só falamos com os lábios, mas o coração se afastou? O que você acha? E hoje aqui nessa palavra do quadro Aprendendo com a Bíblia, hoje Deus quer nos sacudir espiritualmente para que nós voltemos ao centro da vontade de Deus, que às vezes a gente vai saindo, quando percebe, né? A gente, aliás, nem percebe, né? Tem vezes que a gente nem percebe, a gente fica na beira do caminho. Então, o compromisso aqui firmado diante de Deus, que a gente vê aqui no texto 19, Êxodo 19, do 5 ao 8, né? Fala assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui está em Êxodo, tá? Capítulo 19, versículos 5 ao 8. Então, antes da lei, antes dos 10 mandamentos, vamos dizer assim, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele ofereceu o quê para nós? Ele foi para o povo ali, ele ofereceu um relacionamento, né, com eles. E Deus disse assim, se vocês me ouvirem e guardarem os meus mandamentos, ou quer dizer, o meu pacto, né, eu farei de vocês a minha propriedade especial. Se a pessoa ser propriedade de Deus, hoje nós somos propriedade de Deus, né? Você que recebeu Jesus como teu salvador, você é uma propriedade de Deus. E o povo ali respondeu com entusiasmo diante daquela palavra. Tudo que o Senhor disser, nós faremos, né? Foi em Êxodo capítulo 5 ao 8. E no 8 eles responderam dessa forma.
Mas era só a emoção deles, daquele povo, ou era uma decisão? O que você acha? Muitas pessoas, né, vamos dizer assim, muitas pessoas, ainda hoje fazem compromissos com Deus por impulso. Você já fez compromisso com Deus por impulso e depois você voltou atrás? Né? Muitas pessoas fazem sem entender o peso da fidelidade que Deus requer. E ela acaba fazendo ali um compromisso, um voto. Você lembra do voto que Deus fez? Falou? Né? Não faça voto de tolo, porque com Deus você não pode fazer voto de tolo. Se você fazer um voto, você tem que cumprir. Né? Porque Deus não se agrada de voto de tolo. E a resposta do povo ali, naquela hora, foi dessa forma. Foi uma resposta rápida. Né? Do capítulo do 19, versículo 5 ao 8. Ali no versículo 8, eles deram uma resposta rápida. Nem pensaram. Né? Quase que automática uma resposta. Mas logo após, o que nós vemos ali, depois que aconteceu isso, essa resposta deles, né? Que nós faremos tudo o que o Senhor pedir. Já teve, logo em seguida, nós já vemos algo ali. Se continuar lendo, você vai ver. O que teve? Idolatria, murmuração, desobediência, falta de temor a Deus. Logo depois deles falar que ia fazer o que Deus pediu. Né? Eles disseram sim, mas não permaneceram no sim que eles falaram. E isso nos ensina algo forte, né? Falar de obediência é fácil. Falar é fácil. Viver em obediência, esse é um desafio. E não é um desafio de um dia só, não. É diário, todo dia. É um desafio para nós viver em obediência ao Senhor Espírito Santo. Ele muitas vezes fala para você, não faz isso. E você faz. Né? Não murmure, você murmura. Não julgue, você julga. Então, a fé, meus irmãos, a fé também, sem perseverança, a fé é como um fogo de palha, a Bíblia diz, né? A fé sem perseverança é como um fogo de palha. Acende rápido e apaga mais rápido ainda. Ela acende rápido, aquela fé, sabe? Aí depois, quando nada acontece, apaga, fica lá sem fé. Então, o compromisso com Deus não é uma promessa emocional. O compromisso, quando a gente faz um compromisso com Deus, é uma aliança de entrega, que a gente se entrega a Deus, né? É uma aliança de fidelidade e também de constância. Isso é você permanecer com Deus na obediência. Provação ou correção? Vamos ver aqui. Agora nós vamos entrar aqui nessa pergunta central que eu falei no começo, que é o tema da palavra, né? Já trouxe aqui o histórico do Êxodo, ali do 18. Então, se você está passando por lutas, se você está enfrentando dores, angústia, será que é provação? O que você acha? Ou será que é uma correção? Você já parou para analisar? Né? Provação, vamos lá. Provação. O que é provação? Provação serve para fortalecer a fé, não é isso? Quando a gente está na provação, ela fortalece a nossa fé, nós sabemos, Deus me colocou na prova, então eu vou lutar para me vencer. Então é para fortalecer a fé. Provação é isso. Provação serve para fortalecer a fé. E também testar o seu coração. Se o seu coração está disposto mesmo a obedecer, a permanecer com esse Deus do jeito que Ele quer que você esteja, no alinhamento com Deus. Não Deus no seu alinhamento, mas você no alinhamento de Deus. Né? Vem mesmo sobre, assim, a aprovação vem mesmo sobre quem está no centro da vontade de Deus. Sabia disso? Ela vem assim. A aprovação não vem, às vezes a gente fala assim, a pessoa fala assim, a pessoa anda com Deus, faz tudo com Deus, está enfrentando uma aprovação. Ué, Jó, vou dar um exemplo de Jó. Jó era um homem temente a Deus, andava no caminho de Deus e ele passou o quê? O de Jó foi uma aprovação. Não foi correção, Jó foi uma aprovação. Né? Se a gente olhar para o sofrimento de Jó, foi uma provação de Deus. José foi uma aprovação. O José também. José saiu da casa, foi vendido, né? Enfrentou provas, uma aprovação. Daniel foi uma aprovação. Né? Daniel procuraram defeito nele em todos os lugares, não acharam. Mas ele teve que ir lá para a cova do leão. Aquilo foi o quê? Uma aprovação de Deus. Então, a aprovação é a ferramenta do céu para lapidar os santos. Né? E a correção? Como que é a correção?
A correção, ela vem com... Eu estou falando as duas para você ver em qual você se encaixa, tá bom? Eu falei da aprovação, agora eu vou falar da correção, né? Quem está enfrentando luta, tempestade, batalha, né? É correção. Agora vamos ver a correção. A correção, ela vem como uma resposta ao pecado. Isso é uma correção. Né? Quando vem correção, ela vem com resposta ao pecado que a gente comete. A desobediência, né? Que é pecado. Então, a correção, ela é um ato de amor de Deus, né? Um ato do amor de Deus, mas com amor. Vamos supor, você pega o filho, você bate nele com a vara ou com a cinta, porque ele fez coisa errada, mas você bateu com amor, você não bateu com ódio. Você está batendo com amor, corrigindo ele para ele andar no caminho certo. É com amor, que fosse com ódio, você mata, né? E o nosso Deus, vão nem pensar nessa parte. O nosso Deus não tem ódio, é amor, né? Mas o Deus, ele corrige, né, nós como um ato de amor. Não, mas com dor, né? Dói. Mas é amor que ele está pondo ali. Igual a sentada que você deu nos seus filhos quando pequeno corrigindo, doía no filho. Mas você estava batendo com amor, para não deixar ele lá na frente ficar de outro jeito. Ele tinha que fazer do jeito certo. O povo lá no deserto, né? Vou dar um exemplo da Bíblia. O povo lá no deserto, vamos pegar Davi aqui. O Davi, depois do pecado, após o pecado ter cometido o pecado com a Betseba, né, veio a correção para Davi. A correção qual era? A vara do pastor para trazer a ovelha rebelde de volta ao aprisco. Essa era a correção. Lá em Hebreus 12:6 está escrito assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Nossa, viu? Ele açoita aquele que recebe por filho. Se é filho de Deus, então aguenta a chicotada do papai, olha, e se acerta aí. Louvado seja Deus. Se a sua vida espiritual está fria, né? Se as promessas estão travadas na sua vida, se a angústia é constante, é momento de você se examinar dessas duas palavras que eu trouxe, correção, né, e provação. Deus pode estar dizendo para você assim, volta para o compromisso, né? O compromisso que você fez comigo, volta. Dentro dessa palavra, Deus está chamando você. Talvez você saiu do compromisso aí, né? O povo de Israel aqui não suportou a santidade do compromisso. Não suportou. E eles mesmo que falaram, né? Mas faremos tudo o que o Senhor pedir. Então, no capítulo 32 de Êxodo, a gente vê também aqui que eles fazem, o povo de Israel faz um bezerro de ouro, dizendo, esse é o nosso Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro. Irmãos, olha a gravidade. Poucos capítulos antes, eles disseram, tudo que o Senhor disser, nós faremos. E agora, no 32, a gente observa que agora eles rejeitam o Deus vivo para adorar um ídolo feito por mão deles. Por mão deles, que eles fizeram. E ainda diz, esse é o nosso Deus. Entendeu? Então, a infidelidade começa pequena. Um deslize, um pecado não confessado e continua pecando, uma frieza ignorada, mas depois, sabe o que ela vira? Ela vira um desvio total na vida do povo. Desvia, vira mesmo. E aí o que vem, depois disso, na hora que ela desvia, que sai fora do caminho, aí vem ele. Ele quem? Vem o Todo-Poderoso com a correção. Ele vem com a correção. Né? O juízo de Deus caiu sobre aquele povo lá no deserto. No capítulo 32, veja lá para você ver, caiu sobre eles, aquele povo lá, muitos morreram. Moisés ali intercedeu por eles, mas a ferida foi tão profunda, porque Deus não é brinquedo. Deus não é brinquedinho, Deus não é de gesso, não é de barro. Né? A gente tinha que tomar até cuidado para falar desse Deus tão maravilhoso. Tem gente que quer comparar Deus com um homem, ser humano. Eu não comparo esse Deus com um ser humano, não. Jesus, embora Jesus veio em forma de homem, deixou a sua glória, despiu da glória, veio como homem, mas há uma grande diferença desse Deus para nós. Muito grande. Quem sou eu para chegar perto desse Deus? Eu queria ver ele só à distância, queria Moisés. Então, o compromisso com Deus é uma coisa séria. Compromisso com Deus é uma coisa séria.
Hoje Deus tá dando para você, meu irmão, minha irmã que está pelo YouTube, Facebook, você que está perdidão na vida aí, né? Sofrendo. Olha se é uma correção ou se é uma aprovação. Examina você, o que você fez até agora. A boa notícia, meu irmão e minha irmã, boa notícia, minha irmã, é que o mesmo Deus que corrige também é o mesmo Deus que restaura. Se já pensou se fosse outro? Ele é o mesmo Deus que dá as varadas, ele açoita, corrige, mas é o Deus que restaura. Como ele fez em Jó. Ele não nos abandona, ele nos chama de volta. É por isso que ele fala assim, não te quero mais, como o ser humano faz, né? Eu não quero mais essa pessoa, não quero nunca mais ver ela. Eu morro, mas não quero ver. Né? Deus não é assim. Deus a gente despreza, a gente rejeita, a gente peca, a gente esquece, a gente às vezes fala mal, a gente brinca com Deus, né? Se desvia, mas ele está ali sempre nos corrigindo e nos chamando de volta. Vem, você vai se acertar comigo. Em Jeremias 3:22, está dizendo assim, voltai, filhos rebelde. Ô, meu irmão, minha irmã, olha que palavra dura, talvez, né? Talvez essa palavra está te corrigindo. Jeremias 3:22. Você que está desviado, afastou por causa dos problemas, da luta, o pecado, né? Tá aí duas coisas de situação: correção, né? Correção que você está recebendo, ou é uma aprovação. E Jeremias 3:22 está falando: voltai, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Então hoje o Espírito Santo aqui te pergunta para você que está do outro lado: a dor que você sente é fruto da prova ou é fruto da correção? Você ainda lembra do compromisso que você fez com Deus? Você tem vivido o tudo o que o Senhor tem falado? Faremos? Você tem vivido isso? Bom, é com você, tá bom? Deus está levantando um povo que não volta atrás no meio do caminho. Deus está levantando você. Deus está levantando um povo que não faz promessas só lá dentro da igreja, no culto, na hora que o pastor está ali, né, orando. Aí a pessoa faz ali um compromisso, faz ali uma promessa com Deus, né, mas vive o compromisso só ali dentro, não vive na prática. Né? Uma pessoa que aguenta a prova com fé e recebe a correção com humildade. Uma pessoa que volta para a aliança, que volta para o altar, para a fidelidade. É esse povo que Deus está procurando, viu? Talvez é você, meu irmão, minha irmã. Volte, o Senhor está te esperando. Hoje o Senhor está dizendo para você, volta para o compromisso. Volta para a santidade, volta para a intimidade. E quando você voltar, meu irmão, minha irmã, escute que eu vou falar de Deus para você. Quando você voltar no teu compromisso que eu estou falando não é só compromisso de voto, não. Compromisso que você fez quando você aceitou Jesus, de seguir Jesus, andar com Deus até a morte, como um casamento, até que a morte separe. Mas com Deus não separa. Depois que você morre, você ainda vai viver uma eternidade com Deus. É bem diferente. E se morrer sem Deus, não. Aí não tem como viver uma eternidade com Ele. Né? E quando você voltar, Deus vai transformar a correção, né, que Ele está te dando hoje num consolo. Provação, Ele vai transformar em vitória na sua vida. E lágrimas que estão chorando nesse momento aí, de dor ou desprezo, não sabe o motivo, né? Essas lágrimas vai ser uma resposta sua, vai vir tudo em oração. Eu creio nisso. Deixa aqui no seu comentário no YouTube, eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Para nós terminarmos aqui, vamos ver aqui, vou falar de novo aqui do compromisso. O povo de Israel falhou. O povo de Israel falhou. Sim, falhou mesmo. Né? A gente pode ler aqui que você vai ver que falhou. Mas Deus, o Deus que nós servimos, não rejeitou eles totalmente. Né? Ele começou com os que se arrependeram. Deus, ele começou tudo de novo, ele fez um recomeço. Né? Começou com aqueles que se arrependeram. Ele restaurou a promessa na geração de Josué, lá na frente. Moisés morreu, já morreu, Josué foi levantado, e ele está pronto para restaurar você também hoje, que está ouvindo a mensagem. Vou parar por aqui, aí você analisa o seu caso de hoje. É uma correção
que Deus está fazendo para você, ou você está enfrentando aí uma aprovação. As duas com Deus vai bem, é só você ver o que é e se acertar, porque Deus tem vitória para você. Vamos orar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Meu Deus, nesta manhã, neste momento, nesta hora que essa pessoa está recebendo esta mensagem, nós reconhecemos, meu Deus, que muitas das vezes falamos com os lábios, mas não permanecemos, meu Deus, com o coração. Meu Deus, pedimos que o Senhor, meu Pai, nos revele, meu Pai. Revele para esta pessoa que ouviu esta mensagem, se é uma correção, se é uma aprovação que ela está vivendo. Fala, meu Deus, fala com ela, Espírito Santo, pois ela tem sede, tem vontade de receber, meu Deus, a tua presença gloriosa, para assim, meu Deus, ela tomar uma direção hoje. Meu Deus, estamos sendo provados ou estamos sendo corrigidos, meu Pai, diante dessa luta? Se for correção, meu Deus, que haja arrependimento genuíno na vida desta pessoa. Meu Deus, se for uma aprovação, meu Deus, que venha força e perseverança para esse meu irmão, para essa minha irmã que está na luta. Meu Deus, restaura, Senhor, em nós, meu Pai, o compromisso verdadeiro contigo, Espírito Santo. Que nós venhamos viver, meu Pai, dizendo assim, tudo que o Senhor disser, meu Pai, faremos. E que seja, meu Pai, verdade. Pai, nós oramos e cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu creio que você vai conseguir vencer essa dificuldade que o Espírito Santo vai falar com você. O Salmo 25, para me deixar um versículo para você final aqui, eu nunca deixei, mas esse é o primeiro que eu vou deixar aqui. O Salmo 25, versículo 14, está escrito assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então tá aqui a chave para você já, tá vendo? Da resposta. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então Deus tem um segredo para falar para você, né? E ele vai fazer você saber o seu conserto. Tá aqui no Salmo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, esqueci de falar no começo da apresentação, mas não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Fique na paz.